Oi, gente! Meu nome é Ludmila, professora de língua portuguesa do CEPI Pedro Gomes. A aula nossa de hoje é sobre resenha para as terceiras séries. Bom, a resenha é um gênero textual que mistura um pouco de síntese e um pouco de crítica. É um gênero textual muito cobrado, tanto nas escolas quanto nas universidades, então vocês vão fazer muita resenha por aí, e é por conta disso que vocês têm que aprender a fazer uma boa resenha esse ano. Então vamos lá, o que seria essa síntese que você deve fazer para começar a sua resenha? Primeiro você vai pegar uma obra, essa obra pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, pode ser um artigo científico, qualquer material já existente de um outro autor que o seu professor vai te indicar. A partir desse material você vai ler ele, levantar os pontos mais importantes. Levantar os pontos mais importantes pensando em resumo primeiramente. Você vai sublinhar ou você vai fazer seu esquema para levantar os pontos principais dessa obra que você vai fazer a sua resenha. A partir dessa leitura é que você vai pensar acerca desse material, porque o objetivo maior da resenha, diferentemente do resumo, não é só apresentar a síntese ou apresentar o resumo do material, mas é também apresentar uma crítica, ou seja, a opinião do leitor ou daquele que está assistindo, do espectador, sobre a obra que ele leu ou que ele assistiu. Então a gente tem aqui uma resenha crítica. Alguns professores chamam de resenha crítica, mas não é necessário chamar de resenha crítica porque a função de toda resenha é realmente fazer uma crítica, o que a diferencia de um resumo. Então, o ponto forte da sua resenha vai ser a argumentação. A argumentação é aquela que você já aprendeu lá no texto dissertativo argumentativo, que você vai utilizar ela aqui de novo durante o seu desenvolvimento. Vamos pensar então na resenha, tem um material para vocês darem uma olhada, vocês podem pesquisar outros tipos de resenha, mas vamos pensar na estrutura da resenha dessa forma. Toda resenha tem um título, o título é da sua criatividade, mas normalmente quando você vai fazer uma resenha, você repete o nome do título da obra que você está fazendo a sua resenha. Então, se você está fazendo a resenha de uma série ou de um filme, você coloca o nome da série ou do filme na sua resenha. Depois do título, você pode também inventar um outro título, ok? Você vai fazer a sua introdução. Como é essa introdução? No primeiro parágrafo, você vai apresentar dados da obra. Esses dados que você vai apresentar da obra pode ser, se for filme, nome de atores que compõem o filme, nome do diretor, nome de quem está realmente ali envolvido para que o filme fique pronto ou a série. Se for um texto científico, a mesma coisa tem que aparecer aqui nesses dados. O nome do autor do texto científico, o site de onde ele foi tirado, ou a revista, o jornal, a data de publicação desse texto. Então esses dados que você vai colocar na introdução é uma apresentação mesmo do material que você vai fazer a sua resenha. Junto com essa pequena apresentação, isso em um parágrafo, tá? É só uma apresentação básica, você vai colocar já a sua opinião. Lembrando que essa opinião é o que você achou desse material. É um material realmente indicado? É um material indicado para quem ler? Essa opinião você jamais deve escrever. Eu acho, eu penso, na minha opinião, até porque você sabe, a partir do texto dissertativo argumentativo, que, via de regra, isso não deve ser escrito em texto nenhum. Uma vez que uma resenha, a gente já sabe que é a opinião crítica de quem está escrevendo, você não precisa escrever, então, eu acho, eu penso na minha opinião. Muito menos escrever. O texto é bom, a série é boa, você não precisa deixar isso tão explícito, você coloca isso nas entrelinhas, você indica ela para alguma faixa etária ou simplesmente diz que o material não é viável para estudo. Após esse primeiro parágrafo, onde você expôs a parte total da obra e a sua opinião, que você vai exprimir isso numa frase só, para terminar o primeiro parágrafo, você vai fazer o seu desenvolvimento. O que é esse desenvolvimento? É a argumentação. Você vai juntar fatos da obra, então você vai contar algumas partes do que você leu ou do que você assistiu, juntamente com a sua argumentação. Se você acha realmente que aquela obra é uma obra boa, quando você deu sua opinião, então agora mostre partes da obra que comprovem que aquela obra realmente deve ser lida ou deve ser assistida.
Então vá colocando partes da obra que você achou interessante juntamente com a argumentação de por que aquilo deve ser lido ou deve ser assistido por uma determinada faixa etária ou por uma determinada parte da população. Quando você finalizar o seu desenvolvimento aqui, você vai para a conclusão. Nessa conclusão, não é necessário você colocar propostas de intervenção. Por que não é necessário você colocar propostas de intervenção? Porque não é objetivo da resenha propor solução para problema algum. Você está apenas comentando uma obra já existente. Então, o que você vai fazer na sua conclusão? Você vai simplesmente encerrar reafirmando aquela opinião que você deu na introdução. Então, basicamente, a estrutura de uma resenha é essa, ok? Um parágrafo de introdução com dados sobre a obra lida ou assistida, a opinião do autor. Uns 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, onde você vai argumentar apresentando trechos da obra e mais a sua argumentação sobre aqueles trechos da obra. Se a obra lida ou assistida realmente é viável de ser estudada, de ser assistida. Então, a resenha mistura um pouco de resumo e um pouco de crítica do leitor ou do espectador. Essa é a nossa aula de hoje.